Que o Senhor nos abençoe mais uma vez, que o Senhor nos dê graça e ousadia para estarmos na presença dEle. Que bom cultuar ao Senhor. Não tem lugar melhor do que esse, meus irmãos, estar na presença do Senhor. E que nós não estejamos na presença do Senhor só enquanto estivermos aqui. Que o Senhor nos dê graça para estar na presença dEle em todo o tempo. Porque é a presença do Senhor que faz toda a diferença. Não é a nossa moralidade, a nossa capacidade, a nossa civilidade, a nossa força. O que nos faz vencedores é a presença do Senhor em nós. Que nós possamos ser sensíveis à presença dEle, que nós possamos desejar a presença dEle, como a criança recém-nascida deseja o leite materno, que seja como a corça suspira pela corrente das águas, que assim as nossas almas possam suspirar pela presença de Deus, que a gente não se conforme em não sentir a presença de Deus, que a gente não aceite o fato de passar dias, semanas e meses sem sentir a presença de Deus. Nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que fala, é um Deus que se manifesta. E nós não podemos lidar como se fôssemos apenas mais um tipo de religião, como tantas religiões de deuses mortos que existem por aí. Nós servimos a um Deus vivo. Então que o Senhor nos ajude a desejar e a desfrutar da companhia do Senhor constantemente. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, está escrito assim: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém. Fique à vontade para se sentar, meus irmãos. Recebendo consciência do Espírito que temos recebido, tendo consciência do Espírito que temos recebido, o Senhor não nos chamou, irmãos, para viver na retranca, para viver na defensiva. Poucas coisas são mais desgastantes, mais tediosas e mais chatas, na verdade, do que quando você torce, por exemplo, permita usar a linguagem futebolística aqui, ou de qualquer outro esporte coletivo, não é? É muito ruim quando você vê que o seu time fez uma opção por jogar na retranca. Decidiu que não quer jogar, que quer ficar ali atrás, recuado, só se defendendo dos ataques do inimigo, só vendo, olha, lá vem mais um dardo inflamado, olha, lá vem mais uma seta, olha, lá vem mais um levante, olha esse vídeo aqui como estão atacando a igreja, olha aquele vídeo acolá como estão atacando a igreja. E nós vamos ficando acuados. Ou vem uma dificuldade que é real, que é verdadeira, que é comprovada cientificamente, visível a todos, como essa que vivemos no nosso país e no mundo neste momento. E a tendência é de que a igreja se junte a todos os outros e se comporte da mesma forma, amedrontada, acuada, esperando para ver o que acontece, como se esse fosse o plano de Deus para a igreja. A gente vê o inimigo se levanta aqui, é uma nova ideologia, é uma nova seita, é uma nova religião, é uma nova proposta de vida, que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus, que nada tem a ver com a palavra de Deus, e nós vamos ficando acuados, não é? Houve um tempo que nós éramos muito, assim, acreditávamos muito que pela razão, que era só criar uma sociedade melhor, que a igreja deveria buscar e que o Evangelho de Jesus tinha uma proposta de vida social melhor para todo mundo, e a igreja passou um tempão investindo nisso, desde o século XVII até o século XIX, a igreja ali, sabe, tentando demonstrar que Deus queria nos dar uma nova sociedade, que Deus ia nos fazer uma sociedade próspera, que o homem estava melhorando, que a influência da igreja estava, de certa forma, mudando a sociedade do nosso entorno, e no comecinho do século XX, tudo ruiu, veio a Primeira Guerra Mundial, os irmãos conhecem bem a história, e sabem que foi um fiasco, e o mundo entrou em trevas de novo, e toda aquela sociedade que parecia que estava avançando, que estava sendo assim,
se desenvolvendo cientificamente, moralmente, financeiramente. De repente a guerra acabou com tudo. Passou-se mais 2 décadas e 2 décadas e pouco, e outra guerra, e o mundo viu que, e os próprios evangélicos viram, e a igreja percebeu que talvez a proposta não fosse mesmo aquela, que não era só uma questão intelectual, que não era uma questão mental apenas, que era preciso buscar uma experiência mais real com Deus, que é um Deus vivo. A partir daí, por outro lado, as pessoas foram abandonando a questão da verdade, daquilo que é verdade, daquilo que é plano e propósito de Deus. Nos últimos anos, a gente está vendo o crescimento de religiões que não tem compromisso nenhum com a verdade, que não tem fundamento sólido nenhum, mas que aparentemente dá certo. E as pessoas hoje em dia não estão mais preocupadas se a coisa é verdade ou não. As pessoas estão preocupadas se dá resultado ou se não dá resultado. A nossa sociedade do século 20 e 21 é uma sociedade resultadista. Isso está dando resultado? Está enchendo a igreja? Está curando pessoas? Está tendo alguma mudança em nosso entorno? Então, se tem verdade ou se não tem verdade, não importa. O que importa é que está dando resultado. E aí, irmãos, por mais duro que seja reconhecer, o tiro sai pela culatra, porque as pessoas vivem experiências que não são baseadas na verdade. E conquanto essas experiências deem certo por algum tempo, elas não durarão, porque a mentira não subsiste, a mentira não prevalece. O Deus verdadeiro é o Deus da verdade. Ele é verdadeiro, ele é a verdade, e só tem uma coisa que de fato liberta, e o que liberta é conhecer a verdade. Só tem um jeito de ser liberto, e essa libertação vem pelo Filho, como diz em João 8,36. Se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Nenhuma outra suposta libertação que tem sido pregada e anunciada, e que demonstram resultados, inclusive. O pior é isso, não é? Porque existem propostas aí fora, irmãos, e é bom a igreja atentar para isso, que dão resultado, que traz alguma libertação, mas essa libertação é superficial e é momentânea, via de regra, porque é baseada em uma mentira. E então as igrejas estão, muitas vezes, as religiões e algumas igrejas, se abarrotando de pessoas que tiveram uma experiência, uma suposta experiência de libertação. Mas se essa experiência de libertação não foi promovida pela verdade, não é baseada na verdade, o remendo fica pior do que o rasgo. Primeiro porque a pessoa se sente liberta por um tempo, e depois vai perceber que essa libertação não era real e se frustra. Ou ainda, as pessoas se veem libertas, de fato, de verdade. E aí elas pensam assim, bom, eu não preciso mais de Deus, eu não preciso de Jesus, porque eu já alcancei a libertação que eu precisava. E nós ignoramos a existência de outros poderes. É verdade, irmãos, não é só o poder de Deus que está neste mundo, não. Existem outros poderes, muito maiores do que nós homens. E a gente vê a ação desses poderes afastando as pessoas de Deus, tirando as pessoas do caminho, afastando as pessoas da verdade. E às vezes parece que a vida da pessoa está melhorando. E aí corre esses 2 tipos de risco, né? Primeiro, de daqui a pouco ela perceber que foi um engodo, foi um engano, e se revoltar contra tudo e contra todos, e não querer mais. E aí quando você vai falar do evangelho para elas, elas pensam que é mais uma religião, e não querem saber, porque já se frustraram com outras religiões, e acham que o evangelho é só mais uma religião, e que vão se frustrar de novo, então se afastam do evangelho. Ou então, recebem essa libertação mesmo, não é? Porque, de novo, existem outros poderes por aí. Foi de fato liberta. A pessoa tinha uma enfermidade e foi curada. Isso acontece? Ou acha que é só na igreja que as pessoas são curadas? Tem pessoas sendo curadas em outras religiões. Pior que tem. Ou então recebe a libertação de um determinado vício ou de uma prisão. E acreditem,
existem pessoas que buscaram socorro em outras religiões e foram libertas. Só que se essa libertação foi promovida por alguém que não o Senhor, ou essa libertação é provisória e enganosa, ou então essa libertação é definitiva e ainda assim enganosa. Porque as duas afastam a pessoa de Jesus. O primeiro diz assim: já me frustrei com outra religião, se eu me entregar a Jesus, eu posso me frustrar de novo. Então não quero saber mais. Não quero saber de religião nenhuma, não quero saber de nada, vou ver minha vida direto com Deus, não quero ouvir de mais nada. Me fale de religião, não me fale de igreja, não me fale de nada. Ou então a pessoa diz assim: bom, eu já alcancei a libertação que eu queria, então já não preciso mais de Jesus. E aí quando você vai falar de Jesus para elas, fala: não, eu estou bem, eu já estou são, eu não preciso de médicos. Eu até tive uma enfermidade, mas fui curado. Então o que mais que Jesus tem para mim? Então Jesus não tem mais nada para mim. E a igreja, diante dessa circunstância todas, vai ficando acuada, sem proposta, sem relevância, sem nada que possa oferecer para as pessoas. Porque nós não entendemos muitas vezes a que espírito nós pertencemos. Nos revoltamos contra as pessoas muitas vezes, ou ficamos com medo, acuados, atemorizados, e alguns, acreditem, estão até começando a questionar se de fato esse é o caminho mesmo, se Jesus é o caminho, porque se está acontecendo tantas coisas em tantos lugares, será que Jesus é o caminho mesmo? Há pessoas que já não amam mais, já abriram mão, largaram de mão, agora é cada um para si e Deus para todos, não quero saber de nada, não quero saber do problema de ninguém, da luta de ninguém, não quero me envolver com assunto de ninguém, quero cuidar da minha vida e olhe lá. E tem alguns ainda que se perderam, que resolveram exagerar em um extremo ou em outro extremo, e que perderam totalmente o equilíbrio e a moderação. Paulo sabia desses riscos. O Espírito de Deus mostrou a ele que um dos seus filhos, inclusive na fé, um dos seus principais discípulos, por assim dizer, estava vivendo uma situação perigosa nesse sentido. Paulo enxergou que aquele moço, como líder da igreja, e que era a cara da igreja, e se ele estava assim, é provável que a igreja também estivesse, estavam acuados. E Paulo então escreve essa segunda carta. Paulo já estava aqui, quando escreve 2 Timóteo, ele já estava pressentindo a sua morte, estava preso e sabia que iria morrer em breve. Deus já tinha deixado claro para ele que ele não ia ficar muito tempo aqui. No capítulo 4 ele disse: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, já estou sendo oferecido por libação, então assim, minha hora está chegando, e eu sei que vou partir, mas eu quero dizer uma coisa a você, Timóteo. Eu quero te orientar acerca de uma coisa. Eu quero pedir a você que não deixe o dom que você recebeu ficar adormecido em você. Você recebeu algo de Deus, da parte de Deus, e você não pode ficar indiferente ao que está acontecendo à sua volta. Então, eu quero te orientar, eu quero te admoestar, a palavra que Paulo usa aqui, para que você reavive o dom de Deus que há em você. Reavive o dom de Deus que há em você. Às vezes, irmãos, por dificuldades que são muito maiores do que nós, a gente tem a tendência de nos isolar. Às vezes, por perceber que outras frentes estão crescendo, que outras religiões estão crescendo, que outras propostas estão surgindo no mundo, e que a igreja não tem o que ela fazer, a gente vai ficando acovardado. E quantas pessoas que outrora, pouco tempo atrás, eram ousadas ao falar de Jesus, eram ousadas em relação às coisas de Deus, gostavam, amavam falar de Jesus, amavam estar envolvidas, comprometidas com a coisa de Deus, com as coisas dos céus, e agora entenderam que não, é um tempo de ficar aqui,
acuado, parado, sentado, aguardando para ver como é que as coisas vão acontecer. E olha, se a gente começa a nos acomodar demais, se a gente começa a ficar quieto demais, nós achamos que não estamos correndo riscos, mas estamos. Então é preciso que, vez por outra, o Senhor nos lembre, como o Senhor lembrou Timóteo aqui através da vida de Paulo, de que espírito ele era, a que espírito ele pertencia. Então, entenda, por favor, qual é o espírito que você recebeu, porque esse espírito não é do mundo, o mundo não tem. Esse espírito foi reservado a você, foi dado pelo Senhor para você, para mim e para você. Então Paulo diz aqui, eu quero que você entenda e lembre-se que Deus não nos deu um espírito de covardia. Irmãos, cristãos não podem ser covardes. Não combina. Cristão com covardia não combina. E você pode dizer, mas eu não sou covarde. Se você não tem coragem de se mostrar, se você não tem coragem de assumir compromissos, se você não tem coragem de assumir responsabilidades, você é sim covarde. E é duro isso. E os covardes estão sempre aí. Os covardes estão por todo lado. Pessoas que não se posicionam, que não deixam claro de que lado estão, que querem, cochear entre dois pensamentos, participar de dois mundos, desfrutar da parte boa, sem se comprometer com nenhum lado. Gente que não tem posição definida. Houve um tempo que havia uma linha clara de quem era de Deus, e uma linha escura de quem não era de Deus. Hoje existe uma linha cinza, que você olha e não sabe quem é de Deus e quem não é. Porque as pessoas não se posicionam mais. Elas sentem vergonha da sua fé. Elas sentem vergonha do seu Deus. Elas sentem vergonha do ambiente onde elas atuam. Elas sentem vergonha dessa palavra. Elas se escondem. Elas se isolam. Meu irmão, e muitas vezes, sem você perceber, muito sorrateiramente, o inimigo vai cercando a gente com campos minados. E você fica cheio de tato, cheio de indecisões, não sabe se pisa, se não pisa, não sabe se pode falar, se não pode falar, e vai aceitando que seja assim. Deus vai levantar outros, sempre esperando que Deus levante outros. Mas o Senhor nos chamou, e Ele não nos deu um espírito de covardia. Lembra da história de Gideão, que é famosíssima, né? Conhecida por todos aqui, eu tenho certeza. Mas ele reúne o exército e ele pensa, é um bom exército. Não dá para comparar com o exército do inimigo, mas é um bom exército. Aí Deus fala para ele, Gideão não é um bom exército. Não é. Diga para eles assim, olha, quem for medroso e covarde, pode ir embora, para você ver o que acontece. E Gideão foi lá e falou aos ouvidos do povo, olha gente, quem tiver com medo aí, quem tiver acuado aí, quem estiver acovardado aí, pode ir embora. Irmãos, mais de 60% foi embora. Ele tinha 32 mil homens, ao final ficou com 10 mil. 22 mil foram embora. Eram 22 que tinham aceitado o primeiro convite, mas que estavam ali com medo e acovardados. O Senhor pode contar com você? O Senhor pode contar com você realmente? Você não tem vergonha do nome de Jesus? Você é daqueles que não se intimida em qualquer ambiente que você estiver? Você assume que você é um servo de Deus? Você tem falado disso para as pessoas? Ou quando alguém te apresenta como cristão, você fica todo acuado, todo sem jeito, todo inseguro, todo amedrontado, sem saber como é que vão reagir? Lá no seu trabalho, como é que a coisa é, meu irmão? Você sente vergonha da palavra de Deus? Você sente vergonha das coisas do Espírito? Você só ouve as coisas de Deus, sejam as ministrações ou sejam os louvores, se ninguém estiver perto? Porque quando chegar alguém, você vai lá e vai baixando até desligar completamente, porque ninguém pode ouvir
Ninguém pode saber que você é um dos tais. Deus não nos deu espírito de covardia. Ô Timóteo, reavive o dom que há em você. Eu preciso te admoestar, eu preciso te aconselhar, eu preciso te exortar. Cara, você está muito quieto, você está muito parado, você está muito quieto aí no seu canto, você não se apresenta. Eu não estou dizendo que você tem que ter orgulho, tem que sair com a placa para todo lado dizendo que você é cristão. Mas cuidado, porque você pode estar também intimidado, você pode estar também envergonhado. Não, sabe, eu tenho uma outra religião. Fala de religião, fala de Deus até, mas tem vergonha do Espírito Santo, tem vergonha do nome de Jesus, tem vergonha de ser associado a Jesus e a sua cruz. Esse não é o Espírito de Deus. O Espírito que Deus nos deu é, em primeiro lugar, um Espírito de poder. Deus não nos deu espírito de covardia, pelo contrário daqui, mais espírito de poder. Nós, irmãos, temos um poder que não é nosso, que não deve nos orgulhar em nada, mas é o espírito que o Senhor nos deu. Nós temos poder, irmãos. Nós temos poder para orar e ver a situação das pessoas mudando, mas nós não temos usado esse poder. Nós vemos alguém enfermo e nós logo receitamos nós somos mais médicos, alguns de nós, do que cristãos. Acreditam nisso? Porque todo mundo que aparece para a gente com um problema de saúde, o que nós temos de pronto assim para eles? Nós temos uma receita. Eu conheço um remedinho que é tira e queda. Nós não cremos mais no poder do nosso Jesus, assim, olha, eu vou orar por você, Deus vai te dar saúde. Olha, eu vou orar por você e Deus vai te libertar. Olha, eu vou orar por você e Deus vai te livrar desse vício. Olha, é possível você se libertar desse vício. Nós temos um espírito de poder que Deus colocou sobre nós, e nós vamos continuar orando e Deus vai te libertar. E nós vamos clamar por você todos os dias, até que você alcance a libertação. Irmãos, vai acontecer todo o tempo? Não sei, porque Deus é soberano e a vontade dele é soberana. Eu não estou dizendo a você que todas as vezes você vai orar por alguém, esse alguém vai ser curado, não. Eu já tive a oportunidade de orar por muita gente e ver a pessoa sendo curada na hora. Eu me ligar depois e dizer, pastor, foi uma bênção, porque eu recebi a cura instantaneamente. Glória a Deus por isso. Mas já teve caso de orar e a pessoa morrer. Pastor, vai lá no hospital urgente que a pessoa está mal, e eu vou lá e falo assim, Jesus vai te curar, eu creio no poder de Jesus de curar, e a pessoa morrer. E eu confesso a você, às vezes, se a gente bobear, você fica meio acanhado, fala assim, bom, não vou orar mais não, orei, a pessoa morreu. Mas o Senhor não me deu espírito de covardia. Eu não posso me acovardar. O meu Deus é o mesmo, meu Jesus está vivo. E o Jesus que curou no passado, cura no presente. Eu preciso orar e dizer, o meu Jesus pode curar você. Eu vou orar por você para Deus curar você. Eu já orei por pessoas que diziam assim, estou com medo porque eu estou ouvindo vozes, eu estou querendo isso de me matar. E o Espírito fala para eu tirar a minha vida, e eu dizia assim, no nome de Jesus, o Senhor vai te libertar desse espírito de morte. E no outro dia, receber mensagens da pessoa dizendo assim, olha, foi uma bênção aquela oração, fiquei curado, liberto, nunca mais tive esse problema. Eu digo, glória a Deus, que bênção. Já tive a oportunidade de orar por alguém que estava falando em se matar. E eu orar e dizer, o Senhor tenha misericórdia daquela vida, o Senhor repreende aquele mal, e de ir atrás, de conversar e de orar, e de repente eu vi a notícia assim, a pessoa se jogou de cima do viaduto e se matou. Você fala, Jesus, querido, e agora? E a gente vai ficando assim, pensando, não vou falar mais não, vou ficar quietinho aqui na minha. Mas eu tenho que lembrar que o Senhor não me deu espírito de covardia.
O Senhor me deu espírito de poder. Eu devo continuar clamando, orando, suplicando o favor de Deus, a graça de Deus. Mas eu não consigo fazer isso sozinho, isso é coisa de um ou outro. Esse espírito não foi dado a mim, esse espírito foi dado à igreja do Senhor. Você não recebeu um espírito de covardia, você recebeu o espírito de poder. Você pode e deve falar para as pessoas acerca do poder de Deus, de libertá-los. Sabe, irmãos, eu fico negociando muitas vezes essa autoridade que o Senhor nos deu, esse poder que o Senhor nos deu. E eu fico achando jeitos de remediar, soluções humanas, minhas soluções, minhas sugestões para resolver aquele problema. Mas eu não estou usando a autoridade, o espírito de poder que o Senhor deu para mim. E eu quero pedir a você, em nome de Jesus, essa é uma palavra de Deus para você. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus demonstrar o espírito que Ele deu a você. Você é um cristão. E eu sei, você precisa trabalhar e negociar, comprar e vender, você tem que plantar, você precisa regar e um dia você vai colher. Eu sei, você está preocupado com o casamento, que você quer casar. Essas coisas são normais, são da vida. Não tem nada de errado, nada disso. Mas não se esqueça, o espírito de poder está sobre você. Então faça essas coisas, mas não esqueça aquelas. Continue trabalhando, plantando, colhendo, comprando, vendendo, construindo, fazendo o seu casamento, preparando sua vida. Continue fazendo, não tem nada errado nisso. Só não deixe de lado o espírito de poder que está sobre você. Não perca a oportunidade. Você lida com pessoas diferentes o tempo todo, que às vezes estão precisando de uma palavra, às vezes estão precisando de uma oração, às vezes estão precisando de alguém que interceda por eles regularmente para que o Senhor faça a obra. Tenha certeza que você não vai perder com isso. Vai aparecer pessoas que vão dizer assim, se for para falar de Jesus, então não quero mais saber de você, não quero mais negociar com você. Se eu vou ficar falando do Evangelho, então nossa amizade termina aqui. Se for para ter que ficar falando de religião, como eles dizem, então não dá para a gente continuar juntos. E aí você fica ali cheio de dedos, dizendo, não é nada disso, não foi isso que eu quis dizer, e não sei o quê, tentando remendar. Meu irmão, deixa aí. Se alguém tiver que ir porque não quer ouvir do Evangelho, deixa ir. Não foi assim que Jesus fez? Quando Jesus começou a falar das coisas de Deus, das coisas do reino, da necessidade de comprometimento, da necessidade de uma libertação, e as pessoas começaram a abandonar Jesus, a pontificar só os 12. E o Senhor Jesus chegou para os 12 e disse, vocês não querem ir também? Se desejarem ir também, podem ir. Eu começo de novo, mas eu não posso ficar adaptando a mensagem, eu não posso ficar adaptando a postura. Eu tenho uma postura, eu tenho um espírito, e é disso que eu quero falar, porque não tem nada mais importante que isso. O Senhor nos deu espírito de poder, não foi espírito de covardia. Não seja covarde, não se acovarde. Olha, tenha certeza de uma coisa, os covardes não herdarão também. O Senhor não chamou covardes para andar com Ele. Se você tem timidez, tem vergonha de Jesus. O Senhor Jesus, o Senhor disse, não se envergonhe de mim não, porque aquele que se envergonhar de mim aqui nessa terra, eu também me envergonharei dele diante do Pai. Eu terei vergonha dele. Sabe, o Senhor colocou no meu coração que alguns de nós têm tido vergonha de Jesus. Vergonha da palavra, vergonha do Evangelho. O Senhor te colocou em ambientes, mas o ambiente em que eu estou não cabe o Evangelho, não cabe Jesus. Se não cabe Jesus, como é que cabe você? Se Jesus não é benquisto, não é bem-vindo, como é que você pode ser? Como é que eu posso ser benquisto em um ambiente onde o nome de Jesus é escarnecido? Irmãos, a bem-aventurança está em não seguir no caminho dos pecadores, em não ser seduzido, ser guiado pela mente dessas pessoas que são escarnecedores.
Não se assente à mesa com escarnecedores. Bem-aventurado o varão, bem-aventurado o homem, o cristão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse alguém será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria, e tudo quanto essa pessoa fizer prosperará. A gente tem medo de perder negócios, a gente tem medo de perder oportunidades por causa do nome de Jesus. Se você não se envergonhar do nome de Jesus, Ele vai te honrar. Ele disse isso, né? Se alguém me honrar, João 12, 26, vamos falar a memória. Onde eu estiver, eu queria ler esse versículo com você. João 12, 26. Consegue colocar aí, Bárbara, para a gente, para não ter que folhear aqui? Rapidinho, só quero que você guarde esse versículo no seu coração, tomara que eu não esteja errado em relação a ele. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, estou enxergando. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Jesus prometeu isso. Se alguém quer me servir, então me siga. Onde eu estiver, ali estará aquele que me segue. E se alguém me servir, se alguém resolver me honrar, o Pai também o honrará. Então há um compromisso de Deus de honrar você. Se você não se envergonhar dele, se você não ficar constrangido por causa das coisas de Deus, se você não ficar intimidado, acovardado, o Senhor vai honrar você. Além do espírito de poder, Ele nos deu o espírito de amor. Nós somos capazes de amar. Nós somos capazes de amar todos e qualquer um. Irmãos, nós temos que entender de que espírito nós somos. Nós somos o espírito de amor. Lembra quando Jesus foi entrar em Samaria, os samaritanos não quiseram recebê-lo? Lucas capítulo 9 está escrito isso, versículo 50 em diante. Mas os samaritanos não quiseram deixar Jesus entrar. E então João e Tiago disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente pede que desça fogo do céu agora e consuma toda essa cidade? E o Senhor Jesus disse: mas vocês não sabem de que espírito sois? O Filho do Homem não veio para destruir as almas, Ele veio para salvar. Ele não veio destruir vidas, Ele veio salvar vidas. Poxa, presta atenção. Presta atenção qual espírito que você recebeu. Sabe, às vezes a gente se envolve tanto com as coisas desse mundo, dessa terra, que nós passamos a odiar. Nós começamos a fazer parte de um lado, nós somos de um lado. Entende? E nós vivemos, no nosso país, especialmente, nós vivemos uma dicotomia, né? Parece que só tem dois lados. E assim, parece que os de um lado têm que odiar os do outro lado. E a gente fica vendo cristãos entrando nesse embate. Sabe, as pessoas têm direito de ter opinião. E você deve respeitar a opinião dos outros. As pessoas têm direito de gostar do amarelo enquanto você gosta do azul. E você tem que respeitar o que gosta do amarelo. Mais que isso, você precisa amá-lo. O que você não precisa, necessariamente, é concordar com ele. E você é livre para concordar ou discordar. Mas você não é livre para amar ou não amar. O amor é um mandamento de Jesus. Em João 13,35, Jesus disse: olha, nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se você amar, se vocês se amarem, se você for alguém de amor, todos vão perceber que vocês são meus discípulos. Mas às vezes a gente vê um ódio exacerbado no coração dos cristãos. Uma sede de vingança, uma sede de sangue, uma vontade de ver mortos. E cristãos que comemoram, muitas vezes, a morte de ímpios. Não quer dizer que você concorde com os atos, com a pessoa, mas existe uma outra proposta. A única proposta não é que morra e vá para o inferno. Existe uma proposta,
que se converta e seja salvo. Que o Senhor salve essa vida. Que Jesus resgate essa vida. O sangue de Jesus foi derramado por essa vida também. Que o Senhor o resgate, que o Senhor o salve. O Senhor nos deu um espírito de amor. Nós somos o povo do amor. Sabe, alguns cristãos vivem com medo. E eles vivem com medo justamente porque não são aperfeiçoados no amor. Eu queria que você conhecesse um outro versículo, de 1 João 4,18. Por favor, é importante que você conheça esse versículo agora, porque a gente vê cristãos com medo do futuro, com medo de tudo, porque eles não são aperfeiçoados em amor ainda. E aí, sofrem por conta disso. Olha o que diz 1 João 4,18. Está escrito assim: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. João disse que o medo, ele produz tormento. E é duro cristãos atormentados. Você pode ter tribulações, você pode ter lutas, você pode sofrer angústias, mas atormentado, o cristão atormentado é evidência de que lhe falta amor, de que ele não é aperfeiçoado em amor. Sem perceber, nós estamos assumindo um outro espírito, que é um espírito também de covardia. A covardia não é só o medo de fazer. A covardia, muitas vezes, é o não nos posicionar. A maioria está dizendo crucifica-o. Nós vamos com a maioria e dizemos crucifica-o. Minha mãe dizia assim: um cão danado, todos a ele. E eu ficava pensando: mamãe, o que significa isso? Quando alguém está atacando pedra num cachorro, todo mundo quer atacar também. É muito mais fácil se juntar à multidão para apedrejar do que ser uma voz que clama no deserto dizendo assim: Senhor, tenha misericórdia, não lhes impute esse pecado, resgata essa alma, salva essa vida, dá uma saída, dá uma solução. Que espírito é o nosso, irmãos? Nós somos do espírito que quer que caia fogo e que consuma e que destrua tudo? Ou nós somos do espírito que pede misericórdia a Deus, que clama a Deus e que se posiciona? Eu me posiciono ao lado da vida. Mas você concorda com isso, com aquilo? Eu concordo com a vida. Eu quero ver vidas salvas. Eu sirvo a um Deus que deu o melhor que ele tinha, que amou as pessoas de uma tal maneira que foi capaz de dar o seu filho. E esse filho, ao ser crucificado, dizia: Pai, não lhes impute esses pecados, não cobre deles esses pecados, eles não sabem o que estão fazendo. É assim, é esse o Espírito. É o Espírito que estava sobre a vida de Estevão, que o rosto dele brilhava enquanto os homens o apedrejavam, e ele dizia: Pai, não lhes impute esses pecados, Pai, não cobre deles esses pecados, eles são ignorantes. Onde é que está a voz profética? Sabe o que a Bíblia diz? Que quando não há profecia, o povo se corrompe. Quando falta a voz profética, o que sobra é corrupção. Falta a voz profética, e o Senhor quer que você, que a igreja seja essa voz profética. Uma alternativa. Senhor, tenha misericórdia. Mas e se fosse com você? Irmãos, que Deus me ajude, mas que eu possa pedir misericórdia mesmo quando for comigo. Ninguém está dizendo que é fácil. O que eu estou dizendo é que nós não temos escolha. Porque a falta de amor, a falta do aperfeiçoamento em amor, produz tormento. Tormento. Nós não amamos que somos bonzinhos. Nós amamos porque Ele quer que... Esse capítulo 4 de João é bem interessante. Se você puder ler depois, eu vou ler rapidinho aqui. 1 de João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha, irmãos, o amor não é porque eu sou bom, não vem de mim, não, vem dele. Ele me amou e entregou Jesus por mim
como propiciação pelo meu pecado. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Olha que versículo lindo isso. Se quiser eu poder ficar aqui um tempo falando desse versículo para você. Mas o amor é aperfeiçoado nisso. E isso garante que naquele dia nós vamos ter confiança diante dele. E não vamos ficar perturbados diante dele. Porque como ele é nesse mundo, nós somos também. Aquilo que ele fala é o que nós falamos. A nossa fala é a fala do nosso Senhor. Nossa fala é a fala do nosso Jesus. Nós não temos outro discurso, irmão, senão o discurso de Jesus. Se o discurso de Jesus não cabe nesse mundo, é porque nós não cabemos nesse mundo também. Nós não podemos ser do ódio. Nós não podemos ser da morte. Nós temos que ser do amor. Que Deus tenha misericórdia e que nos ajude a nos levantar como voz profética. Porque senão a corrupção é certa. A corrupção está aí. O 18 que nós já lemos: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. É simples, não é? Não é fácil, mas é simples. Não tem opção. É amar ou amar. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele nos deu o espírito de amor. Nós não somos daqueles que vão com a maioria por simples covardia. Nós somos daqueles que amam e que desejam, e que querem, e que buscam e que clamam pela salvação das pessoas. Clame pela salvação. Quanto pior for a pessoa, clame pela salvação dela. Porque não há nada melhor do que alguém que é totalmente rejeitado, de repente será abraçado por Jesus. Porque Jesus morreu por todos. Pelo menos essa é a nossa fé. Essa é a nossa teologia. A não ser que você é daqueles que creem que Jesus morreu só por alguns e que outros têm que ir para o inferno. Estão destinados ao inferno. Se você crê assim, paciência. Mas não é a nossa compreensão das coisas de Deus. Toda alma, todo ser humano é um filho de Deus em potencial. Ele não é agora, mas ele pode vir a ser daqui a pouquinho, se ele entregar a vida para Jesus. Qualquer um que entregar a vida para Jesus será salvo. Jesus pode salvar qualquer um na face dessa terra. Esse é o espírito que ele nos deu. Ele não nos deu um espírito de covardia, ele nos deu um espírito de poder e de amor. E por fim, ele nos deu um espírito de moderação. Meu irmão, cuidado com os extremismos. Seja alguém moderado. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, o Senhor está próximo. É assim que disse Paulo na sua carta aos Filipenses 4. Olha aí. 5, Filipenses 4, 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida. Nós somos moderados. Não existe cristão que é loucão, sabe? Que é partidário, que defende um lado à custa do sangue do outro lado. Não, irmãos. Moderação. Ah, não, mas
se eu for moderado, eu vou ser covarde. Não, é justamente o contrário. Se não for moderado, é que é covarde. Quando você olha para um lado só, a gente cega. O extremo é perigoso. Todo extremo é perigoso. Normalmente, via de regra, a verdade está no centro, no meio, não é? Sem radicalismo de um lado ou de outro. Quem é azul detesta o vermelho. Quem é vermelho odeia o azul. E nós ficamos no meio, nós achamos que nós estamos fazendo vantagem nos posicionar. Não, você pode ter suas preferências, e não tem que negar suas preferências, mas não demonize as outras pessoas. Não diga que as outras pessoas são do diabo, porque o sangue de Jesus foi derramado por elas também. Clamemos pela salvação, pela libertação. Esse é o Espírito que Deus nos deu. Em nome de Jesus, não vá no embalo, nem de um lado nem de outro. Não siga a propaganda da mídia, nem para um lado nem para o outro lado. Queira a salvação para todos. Queira a libertação que vem de Jesus para todos. Só Jesus liberta. Essa ideia de que o mundo vai ser transformado pelas pessoas de uma determinada ideologia ou por um determinado partido, isso é bobagem, irmãos. A história já demonstrou várias vezes que isso é bobagem. Só tem um que liberta de verdade, definitivamente. Esse um é Jesus. Mas nós não estamos pregando Jesus, nós estamos pregando partido. Nós estamos entrando no embalo do mundo e nos acovardando. Sabe por quê? Enquanto eu fico falando de partido, desse ou daquele, eu deixo de falar do verdadeiro libertador. E o verdadeiro libertador tem nome e sobrenome: Jesus Cristo. É Ele que liberta. Ele pode mudar a situação. E Ele começa uma mudança aqui, para que essa mudança seja completa no arrebatamento, e para que a gente esteja para sempre com o Senhor. E Deus tem poder e quer salvar e libertar vidas. Nós somos salvadores de vidas. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Embaixadores. Nós somos representantes de Cristo nessa terra. Vale a pena conhecer esse versículo também, para a gente concluir, de 1 de João, e agora? Não é 1 de João. Coríntios, 2 Coríntios 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. 18 e 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19, diz assim, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha, nós somos da reconciliação, isso é um ministério. Ele nos deu o ministério. Ele nos reconciliou com Ele mesmo, Deus nos reconciliou com Ele através de Jesus. E aí colocou em nós, em mim e em você, o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. É esta a mensagem, irmãos. Para quem é de direita, para quem é de esquerda, para quem é de centro, para quem está perdido no pecado, para quem está achando que é bom, para quem reconhece que é um miserável pecador, e para quem acha que é são e que nem precisa de médico. Essa é a mensagem. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. E é como se Deus falasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo rogamos que vos reconcilieis com Deus. Sabe qual a mensagem que eu tenho para esse mundo? Não é vote em A, não é vote em B, não é penda para esse lado e vote para aquele outro lado. A mensagem que eu tenho é a seguinte: eu rogo a você, reconcilie-se com Cristo. Reconcilie-se com Deus. Busque Jesus. Queira andar com Jesus, porque a verdadeira libertação só quem dá é Jesus. Se o Filho vos libertar,
João 8,36, repito. Verdadeiramente sereis livres. É só Ele que pode garantir a nossa libertação eterna. E não benefícios momentâneos. Com a mesma ousadia que você defende seu time de futebol. O Espírito de Deus tem ciúmes. O Espírito de Deus tem ciúmes muitas vezes. Porque vê você defendendo o seu time com um afã, com uma gana, com uma coragem, com uma determinação. E quando fala de Jesus é todo tímido, todo cheio de dedo, todo acanhado, todo envergonhado, todo covarde. Sabe, o Senhor quer que você fale da palavra dele com a mesma ousadia que você defende o A e o B na política. E às vezes a gente é uma paixão, é um fervor, é um apego, é uma devoção que beira a militância até. Não é? Como se aquilo fosse resolver o problema da humanidade, quando você foi chamado para ser embaixador em nome de Cristo. É como se Deus falasse através de você. Quando você fala, é como se Deus estivesse ali falando. E a mensagem é essa: eu rogo a vocês que vos reconcilieis com Cristo. Ele nos deu o ministério da reconciliação, diz o final do versículo 18. Ele colocou em nós a palavra da reconciliação, diz o final do versículo 19. Ele nos chamou para sermos embaixadores de Cristo. Reavive o dom que tem em você. Eu te admoesto, reavive o dom que tem em você. Você tem um dom. Reavive esse dom. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. Ele nos deu espírito de poder, espírito de amor e espírito de moderação. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Que Deus nos ajude nisso, em nome de Jesus. Eu queria ter perguntado antes desse momento, mas tem alguém aqui essa noite que é um convidado? Nós não apresentamos você. Você não é dessa igreja, mas hoje você está aqui conosco, foi convidado por alguém e hoje está aqui. Tem alguém aqui que foi convidado e está aqui hoje, por acaso? Dê um sinal com a sua mão se houver alguém. Quero só receber você. Não? Amém. Quero fazer um desafio a você então que está aqui hoje, ou que está em casa. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui. 10, 12, 15... Nós devemos estar aqui umas 80 pessoas, mais ou menos, hoje. Olhando quem está aqui e quem está lá embaixo. Eu acho que por aí. Nós já podemos ter aqui na igreja, as novas orientações das autoridades constituídas aí, 130 pessoas. Eu queria desafiar você a convidar alguém para vir aqui domingo que vem ouvir a palavra de Deus. Com o mesmo afã que você tenta converter as pessoas para a sua visão política, com o mesmo afã que você tenta demonstrar para as pessoas que o seu time é o melhor, que o seu é o melhor, eu queria que você recebesse esse desafio, eu e você, querendo nos desafiar, que a gente traga alguém aqui semana que vem, que não seja um cristão, ou pelo menos que a gente convide. Você não pode forçar a pessoa a vir, mas convida. Se você não convidar, como é que ela vem? Eu sei que os dias são maus, mas nós temos duas opções diante dos dias maus. Ou ficamos acuados, dizendo assim, não tem jeito mesmo, e tal. Ou dizemos assim, não foi esse espírito que Deus nos deu. Não, o Senhor colocou em nós um espírito de ousadia, um espírito de poder, um espírito de amor. Eu amo essas pessoas, eu quero vê-las convertidas. Eu amo essas pessoas, eu quero vê-las libertas. Conhece alguém que está viciado, preso numa cadeia, nas drogas, no vício, na prostituição, seja o que for, convide-o para vir à igreja. Vamos orar essa semana, vamos consagrar nossa vida, vamos jejuar, pedir ao Senhor, Senhor, salva vidas naquele lugar. Eu vou convidar pessoas e vou trazer para a casa do Senhor, para que elas sejam salvas. Ou você acha que tudo que Deus espera de mim e de você é que a gente venha aqui domingo após domingo para ouvir a palavra dele e sair daqui e esquecer dela? Nós temos compromisso com Deus. Nós não recebemos espírito de covardia. Nós recebemos espírito de poder, de amor e de moderação. Nós somos embaixadores em nome de Cristo e vamos fazer o nosso trabalho em nome de Jesus. Eu quero essa semana fazer o meu trabalho, que é anunciar o reino de Jesus Cristo, a libertação que existe em Jesus Cristo, a vida que só Cristo pode dar. E eu quero convidar você para fazer isso também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé, por favor. Vamos orar e agradecer a Deus. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Sai da retranca, tá bom?
Para de ficar colocando todo mundo para trás da linha da bola. Para de ficar só esperando o adversário vir. Não, sai também. Vai ao ataque. A melhor defesa, muitas vezes, é o ataque. Vamos sair e vamos falar das coisas do reino de Deus, em nome do Senhor Jesus. Agende, marca aí. Senhor, eu vou acompanhar. Até domingo que vem eu quero falar do amor do Senhor para alguém. E quero anotar, quero convidar alguém para a igreja. E a pessoa pode até não ir, pode até não vir, mas eu vou convidar. E mais que convidar, eu vou me dispor. Se precisar, eu vou buscar. Vou em casa buscar. Levo em casa depois de volta. Não tem problema não. Mas vou convidar alguém para ouvir a palavra de Deus na semana que vem. Nós vamos orar para que Deus abençoe, para que essas pessoas venham e que elas tenham um encontro com o Senhor Jesus. Jesus continua salvando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em meio à pandemia, Jesus salva. Jesus salva. E Ele quer usar a minha e a sua vida nesse sentido. Amém?